Vamos a mais uma aula do canal Professor Alisson Santos. Vamos hoje terminar a escola clássica, que nós já falamos sobre Adam Smith, já falamos sobre David Ricardo. Vamos falar hoje sobre Thomas Malthus. Eu vou gravar aqui e vou deixar todas as informações que vocês precisarem gravar sempre na parte de baixo aqui do vídeo, e aí vocês podem ir anotando se precisarem. Se tiverem dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo na próxima aula. Beleza, pessoal? Não que a escola clássica seja somente esses três economistas que nós estudamos: Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. Mas com certeza, qualquer livro que você for ler de economia, esses são os três principais. Então, se você quer saber sobre a espinha dorsal da escola clássica, esses três economistas que você precisa dominar. Olha só, Thomas Malthus viveu de 1766 a 1834, ou seja, ele é contemporâneo de David Ricardo. Eles pensam iguais em alguns pontos e, como eu vou mostrar para vocês, em outros pontos eles discordam, ok? Malthus ficou conhecido por duas teorias em específico ou em especial. É a teoria da população de Malthus e a teoria da superprodução, que o diferencia dos demais clássicos. Vamos à primeira teoria, que é a teoria da população de Malthus, que com certeza você estudou na sua matéria de geografia no ensino médio. Olha só o que diz essa teoria. A população cresce de forma geométrica e a produção de alimentos de forma aritmética. Você estudou sim isso em geografia. Vamos lá relembrar. Malthus dizia o seguinte: a população cresce muito mais rápido do que a produtividade da agricultura. Ou seja, enquanto a população cresce num ano 2 milhões, no outro vai para 5 milhões, no outro ano vai para 15, no outro vai para 20 milhões, a produção de alimentos aumenta 5% de um ano para o outro, depois aumenta só 1%, aumenta 2%. Ou seja, a produção de alimento ela vai aumentando devagarzinho, de forma aritmética. E a população vai crescendo de forma geométrica, muito rápido. Tá? É verdade essa questão da população? Sim, Malthus acertou. Na época de Malthus nós tínhamos menos de 1 bilhão de habitantes. No século XVII para o século XVIII e XIX, nós tínhamos menos de 1 bilhão de habitantes. A Europa tinha ali 300 anos que tinha saído ali da idade feudal, do sistema feudal, da Idade Média. A população era muito escassa. Tá? Para vocês terem ideia, em 1500, que é um pouquinho anterior, quando Portugal chega ao Brasil, Portugal só tinha 1 milhão de habitantes. Tá? Então era pouco. Portugal, inclusive, não tinha pessoas suficientes para colonizar o Brasil quando ele chegou aqui em 1500, que é um dos problemas de Portugal para colonizar o nosso país. Mas voltando aqui, em 2 séculos, Malthus viveu no século XIX, século XVIII para o século XIX, a população saiu de menos de 1 bilhão, hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Ok? Malthus dizia que a população cresceria rápido, mas dizia que o alimento cresceria devagar. Realmente, na época dele, o aumento da produtividade levava um economista a pensar que realmente faltaria alimento por falta de produção. Mas o que nós tivemos no século passado, principalmente, que foi denominado como a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi o uso de tratores, foi a mecanização da agricultura de uma forma em geral, o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, transgênicos, mudanças na forma de produzir, ou seja, toda a tecnologia que foi usada na agricultura nos últimos 2 séculos fizeram com que a produção agrícola crescesse muito mais rápido do que o que Thomas Malthus previa. No fim das contas, hoje nós produzimos alimento para mais ou menos 10 bilhões de pessoas, segundo a ONU. Mas nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E mesmo assim, 1 bilhão de pessoas passa fome. É complicado essa conta, né? Produzimos para 10 bilhões, somos 7 bilhões, mas 1 bilhão passa fome diariamente. Mas aí é uma questão de distribuição da alimentação e de desperdício de alimentos. Mas o fato é que a escassez de alimento na produção, como Malthus dizia, não ocorreu
devido à mecanização e aumento da produtividade da agricultura. Para estudarmos a segunda lei de Malthus, que é a lei da superprodução, primeiro temos que falar sobre a lei de Sé. Tá? O que é a lei de Sé? A lei de Sé era a lei que David Ricardo e Adam Smith seguiam, que era uma lei que dizia que a oferta cria sua própria demanda. O que isso significa? Significa, por exemplo, digamos que uma empresa se instale no interiorzinho de Mato Grosso, um grande mercado se instale numa cidadezinha pequena de Mato Grosso. Tá? O que ocorre? Essa cidadezinha, esse mercado enorme na cidadezinha pequena, ele vai contratar funcionários. Ele vai gerar mão de obra indireta também. Ele vai fazer todo um mecanismo circular mais renda naquela cidadezinha. Então, Sé dizia que quando o capitalista contrata mão de obra, compra máquinas, aquele gasto na produção gera a demanda que o próprio capitalista vai precisar para vender os seus produtos. Então, para ele, nunca haveria superprodução na economia global. Porque sempre o gasto das empresas voltaria para as empresas em forma de consumo. Então, para Sé, vamos lá, para Sé não era possível haver uma crise econômica por falta de demanda. Porque a oferta cria a sua própria demanda. Quanto mais os capitalistas investissem, mais teria gente comprando os produtos dos capitalistas. Por quê? Porque o capitalista está empregando pessoas, está gastando com mão de obra, está gastando com máquinas, com insumos. Esse gasto se reverte em compra para o capitalista. Malthus, diferente de Adam Smith e principalmente de David Ricardo, ele vai dizer que essa teoria é furada. E ele vai criar a teoria da superprodução. Por que ele cria a teoria da superprodução? Primeiro que ele se baseia nos fatos. Algo interessante é que um ano antes da publicação do seu livro, um ano antes, quando ele vai publicar o seu livro defendendo a teoria da superprodução, acontece o massacre de Peterloo. O que acontece em Peterloo? Em 1818, a Inglaterra estava com muito desemprego, salários baixos e com crise econômica. Ora, os clássicos diziam que não era possível ter falta de demanda, e era exatamente o que estava acontecendo na Inglaterra em 1818. Então, baseado nos fatos e baseado numa lógica interna da sua teoria, Malthus irá defender que sim, é possível ter superprodução dentro do sistema capitalista e as crises capitalistas ocorreriam sim no capitalismo. E por que ele defende que as crises ocorreriam sim no capitalismo? Porque ele dizia que o lucro dos capitalistas ele cresce tão rápido, mas tão rápido, que não é possível o capitalista conseguir investir todo o lucro que ele obtém no sistema de produção. E aí ele fala que existem duas hipóteses que podem ocorrer. Primeira hipótese é o capitalista investir todo o lucro que ele obtém, todos esses capitalistas, nas empresas, reinvestir o lucro. Se todo capitalista reinvestir o lucro na produção, ele vai aumentar a demanda por mão de obra humana. E como sabemos, a mão de obra humana depende o quê? Do crescimento da população. A população ela não cresce de uma hora para outra, se você pensar no nível do ponto de vista mundial. Ela tem um crescimento que é um fator cultural que influencia em cada país. E esse crescimento mundial, sim, ele é afetado se a economia está melhor ou pior, mas ele demora a se ajustar, porque uma mão de obra demora o quê? Teoricamente, deveria pelo menos demorar 18 anos, né, para formar, já que não tem a questão do trabalho infantil. Se você desconsiderar a questão do trabalho infantil, a mão de obra demora pelo menos 18 anos para se formar. Então, Malthus dizia que, como essa mão de obra demora a se ajustar, porque a mão de obra, uma pessoa demora até chegar na idade produtiva, o capitalista iria ter um problema em arrumar mão de obra disponível, porque o lucro cresce muito mais rápido do que o crescimento da população. Ficou bem claro?
Vamos para o segundo ponto agora. A segunda hipótese de Malthus, se os capitalistas fizessem o quê? Investissem o lucro em novas tecnologias, o famoso P&D que nós conhecemos hoje, pesquisa e desenvolvimento. Se os capitalistas investissem todo o lucro extra que eles obtêm em novas tecnologias, isso iria poupar mão de obra. Poupando mão de obra, o capitalista estaria fazendo o quê? Diminuindo o seu gasto com trabalhadores, menos pessoas estariam empregadas, menos pessoas empregadas significa menos consumidores na economia. Com menos consumidores, haveria uma diminuição da demanda. E aí entraria em crise o sistema capitalista novamente. Então vamos lá. Se ele investir tudo na empresa, investir todo o lucro na empresa, vai faltar mão de obra. Se ele investir tudo em tecnologias novas, o lucro extra, isso vai poupar mão de obra, vai demitir trabalhadores, esses trabalhadores não vão consumir e o sistema capitalista entra em crise. De qualquer forma, o sistema capitalista entra em crise. Por quê? Porque, segundo Malthus, o lucro dos capitalistas cresce muito rápido. Qual que era a solução segundo Malthus? Vamos lá. A solução para Malthus era que o governo entrasse na economia, redistribuindo renda, mas não em favor dos trabalhadores, em favor dos proprietários de terra. Por que dos proprietários de terra? Porque os proprietários de terra gastariam com trabalhadores que não estariam criando um novo serviço, mas estariam tendo dinheiro, estariam ganhando salário para consumir. Que trabalhadores seriam esses? Doméstica, faxineira, segurança pessoal, porteiro, jardineiro, ou seja, trabalhadores domésticos que não produzem um produto novo para a economia, então não vai superlotar a economia, que já está com problema para vender as suas mercadorias, mas que vão receber salário para poder estarem consumindo. Então essa era a solução para Malthus, redistribuir renda em favor dos proprietários de terra. Só voltando lá na primeira teoria de Malthus, que nós falamos sobre a teoria da população, para Malthus havia algumas formas de solucionar o crescimento muito alto da população, porque para ele isso era ruim para a economia. Porque quando a população crescia de forma muito acelerada, aumentava a oferta de mão de obra. Aumentando a oferta de mão de obra, diminuía o salário. Lei da oferta e da demanda. Aumenta a mão de obra disponível, diminui o salário. Então, para ele, para que os pobres pudessem viver melhor, deveria haver um controle do crescimento populacional. E esse controle passava, primeiro, por não incentivar, não ter nenhum projeto de incentivo ao aumento da população, nenhum projeto que auxiliasse os pobres, como a lei dos pobres que existiam na época. Então, segundo ele, o governo não deveria ajudar de forma alguma os pobres. Casamentos tardios, ou seja, quanto mais tarde as pessoas casassem, obviamente menos filhos tivessem, melhor seria para os próprios pobres também. Guerras, segundo ele, diminuía também a mão de obra produtiva. Epidemias, também segundo ele, não que ele incentivasse o governo a fazer epidemias, mas ele dizia que quando ocorriam, elas também ajudavam no controle da população. Então eram essas as soluções que Malthus via para o controle populacional. E nesse ponto ele entra em acordo com o Ricardo, que também defende um controle populacional, tá? Só Adam Smith que vai ser ali no seu livro Riqueza das Nações contra o controle populacional, porque ele olha do ponto de vista da empresa. Então ele fala, quando a população cresce, isso é bom, porque tem mais mão de obra disponível para as empresas. Tendo mais mão de obra, as empresas pagam menos a esses trabalhadores. Resumindo, o custo das empresas será menor. O custo sendo menor, isso aumenta o lucro das empresas e incentiva as empresas a investirem na economia. Então, Adam Smith defendia um crescimento populacional, enquanto David Ricardo e Thomas Malthus defendiam um controle da população.
em relação à teoria da superprodução. Malthus defendia que poderia haver crises econômicas por superprodução, enquanto Adam Smith e David Ricardo diziam que não era possível haver crise no capitalismo por falta de demanda, porque toda oferta geraria sua própria demanda. Então, não era possível ocorrer crise. Claro que nós sabemos que na prática, como nós vamos ver nas aulas de História Econômica, que eu pretendo disponibilizar para vocês daqui a um tempo, que as crises econômicas elas são constantes no sistema capitalista. Tanto que Keynes, depois da grande crise de 1929, ele vai fundamentar toda a sua teoria estudando a grande crise e cria sua teoria para resolver as crises capitalistas, que sim, elas existem, elas são um fato, elas estão aí. Então, nesse ponto, Malthus teve uma teoria mais eficiente nesse ponto do que Adam Smith e David Ricardo. Com essas teorias de Thomas Malthus, nós fechamos aqui os clássicos e na próxima aula nós vamos ver as teorias marxistas, tá? Nós vamos ver algumas críticas ao sistema capitalista que foram feitas por Karl Marx, que é um importantíssimo economista a ser estudado. Dúvidas podem deixar aqui nos comentários que eu respondo na próxima aula. Aguardo vocês até o nosso estudo de Karl Marx. Valeu, galera. Tchau, tchau.